2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 8, a vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Todos acharam? A palavra de Deus diz: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Todos juntos? Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Amém. Vamos orar? Nosso Deus e amado Pai, nós estamos aqui em pleno culto ao Senhor, querendo ouvir, Pai, a voz do Senhor. Já lemos a Tua palavra e cremos que o Senhor já falou conosco, mas nós te pedimos que o Senhor me ajude no desenvolvimento desse tema que eu comecei no último domingo. Que a Tua igreja seja edificada, alertada, exortada, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para fazer a leitura da nossa época de forma bíblica, para a glória do Teu nome, e que venhamos responder a essa instrução também de uma maneira bíblica, cristã, pensando sobre todas as coisas e retendo aquilo que é bom. Pai amado, nos ajuda, essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. No que cremos em termos de escatologia, ou seja, em termos da doutrina das últimas coisas ou do fim dos tempos, nós defendemos uma linha hermenêutica em relação à escatologia que nós acreditamos que é a mais fiel ao estudo da palavra, e ela se chama amilenista. Mas o que é que isso significa? Significa que ao estudar a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, com cuidado, com zelo, nós observamos, porque é possível perceber na Escritura que o milênio não é literal. Você e eu, enquanto igreja do Senhor, já vivemos o milênio. O milênio e o fim dos tempos é esse período entre a primeira vinda e a volta do Senhor Jesus Cristo. E por que cremos assim? Porque o Senhor revela em sua palavra que o reino de Deus já foi instaurado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido que veio em carne. Nós cremos, queridos, em um arrebatamento que não será secreto e nem distinto da volta do Senhor Jesus Cristo. Ambos ocorrerão juntos após a grande tribulação. E nesse período, chamado de grande tribulação, marcado pelo governo do anticristo, haverá uma perseguição tamanha
contra a igreja, e que essa perseguição ela já começa a ser notada desde o primeiro século. Ou, se você quiser recuar ainda mais no tempo, desde o momento que o homem caiu da graça do nosso Deus. Mas ela é crescente, e essa grande tribulação, ela vai ser marcada pelo governo do anticristo. Haverá perseguição contra os cristãos, haverá morte, e somente no fim da tribulação, Cristo voltará e arrebatará a sua noiva. Por isso, observe aí o versículo 1 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Tessalônica: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele. Observe, são dois fatos que estão interligados. A vinda do Senhor, ela vai acontecer, juntamente com ela, a união da noiva com aquele que é o noivo, o cabeça da igreja. Observamos que o apóstolo Paulo, ele está aqui na carta aos Tessalonicenses, especificamente a segunda carta, que foi escrita entre os anos 50 e 52, esclarecendo mal-entendidos. E nós podemos dizer que no meio da igreja, de uma forma geral, há muitos mal-entendidos em relação à escatologia, em relação ao livro de Apocalipse, em relação à volta do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele está atacando um falso ensino que adentrou naquela igreja. Mal entendidos, mas como o apóstolo Paulo, ele é um pastor que pastoreia, inclusive por meio das suas epístolas, ele está preocupado em consolar aquela igreja, que, como eu falei no domingo passado, uma igreja que foi perturbada, foi confundida, foi afligida com falso ensino, com falsas doutrinas. E o apóstolo Paulo, ele está fazendo o quê? Ele está alertando aquela igreja sobre 3 terríveis perigos. Eu expliquei aos amados no último domingo à noite que dentro desses 3, ou dentre esses 3 perigos, 2 são sinais que vão anteceder a volta de Cristo. Esses 3 perigos são o engano, a apostasia e a revelação do homem da iniquidade. E nós sabemos que esses perigos, porque a palavra de Deus não esconde, e nós já estamos fazendo uma leitura disso, quando olhamos para o mundo, esses perigos, eles vão se intensificar cada vez mais ao longo dos anos. O engano vai aumentar, a apostasia também, e o espírito do anticristo, ou mistério da iniquidade, já opera no meio da humanidade. Paulo, ele vai dizer àquela igreja, porque ele já ensinou àquela igreja, se você observar os versículos 5 e 15 desse capítulo, o apóstolo Paulo diz: olha, eu já ensinei isso a vocês. Por isso, ele vai falar no versículo 2 que a igreja não deveria ser demovida na sua maneira de pensar, de um ensino certo para um errado, porque o apóstolo Paulo, ele já ensinou corretamente aquela igreja. Ele inclusive reproduz palavras muito específicas do sermão profético pregado por Cristo no Monte das Oliveiras e registrado em Mateus 24, ou seja, que ninguém vos engane, como diz o versículo 3 do nosso texto. O apóstolo Paulo, ele está preocupado para que a igreja, ela não fique perturbada, confusa, não surja e não venha se avolumar aquelas pessoas que estão perturbando a igreja por estarem ociosas, fruto de um ensino errado, como também não venham desanimar em sua fé. Mas o que é que você e eu, nós devemos entender acerca desses sinais? Esses sinais servem para você e para mim em 2 aspectos. Primeiro, discernir os tempos.
O apóstolo Paulo é claro: Cristo vai voltar, mas ele não voltará sem primeiro haver a apostasia. Veja, é o Espírito Santo usando o apóstolo Paulo para falar à igreja. Sem que primeiro haja apostasia e após ela seja revelado o iníquo, o homem do pecado, o homem da perdição, ou como o apóstolo João fala, o próprio anticristo. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele dá esse ensino à igreja para que venhamos discernir os sinais, ler o tempo que a igreja está vivendo. Mas um segundo propósito que nós observamos é para preparar a igreja. É para a igreja procurar se preparar. É para que a igreja venha se fortalecer espiritualmente contra esses perigos. Por quê? Porque eles vão ser remidos. A grande tribulação é um fato para o futuro da igreja. A igreja passará pela grande tribulação. Mas como o apóstolo Paulo, ele vai dizer no versículo 8, o Senhor vence. O Senhor é vencedor e o anticristo será destruído pelo sopro da sua boca e pela revelação gloriosa, maravilhosa da sua presença. Por isso, nessa noite, eu quero meditar com a igreja sobre firmes contra o engano, a apostasia e o anticristo. No último domingo, falamos sobre o engano. Dê uma olhada na leitura que eu vou fazer, do versículo 1 ao 3. Eu queria que a igreja observasse aí na sua palavra. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor, então o apóstolo Paulo está sendo claro para a igreja. Nós estamos falando de escatologia, a doutrina do fim dos tempos, e aqui algo muito específico, a parousia, a vinda do Senhor. E ele vai dizer, do Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele. Ele está falando do que aqui? O arrebatamento da igreja, que não vai ser secreto, não vai ser antes da tribulação e não é desassociado da vinda de Cristo, está atrelado à vida de Cristo, vai ser visível e após a grande tribulação. E aí ele diz no final do versículo 1, pedimos. Olha o pedido do apóstolo Paulo, que vocês não se deixem, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar. Que modo de pensar é esse? Do certo para o errado. Daquilo que foi doutrinariamente ensinado com submissão à palavra do Senhor e ao ensino de Cristo, não se deixem demover do pensamento de vocês do acerto para o erro. Por quê? Porque se você observar, dê uma olhada aí na sua Bíblia, versículo 5, veja o que o apóstolo Paulo diz: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas. O que é que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele está relembrando à igreja o ensino correto. Mas infelizmente adentrou aquela igreja um ensino errado, vindo de falsos profetas, mestres, e até uma carta forjada como se fosse de autoria do apóstolo Paulo. Veja agora o versículo 15, por favor. Olha o que o apóstolo Paulo fala: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Por isso ele fala no versículo 2, que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar. Eu já ensinei o correto a vocês. Não deem ouvidos a falsos mestres e profetas. A continuação do versículo 2.
nem fiquem perturbados. Nós vimos no domingo passado que o ensino errado, o erro doutrinário, e nós podemos dizer até a heresia que adentrou aquela igreja, perturbou os irmãos. Em uns trouxe insubmissão, a outros um descontentamento em relação à sua própria fé, um desânimo espiritual. E o apóstolo Paulo, ele fala as 3 vias pelas quais esse ensino errado adentrou a igreja. Observe aí versículo 2, a continuação. Nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. O erro doutrinário é esse. Aquela igreja estava sendo, depois de doutrinariamente correta, estava sendo ensinada em um erro de que Cristo já havia voltado, ou estava prestes a voltar. Aí veja o que Paulo diz no início do versículo 3, que ninguém, de modo nenhum, os engane. Não se deixe enganar, meu irmão, minha irmã, em relação à sua vida espiritual, em relação ao ensino correto da palavra. O que é que o apóstolo Paulo está fazendo aqui no início do versículo 3? Inclusive reproduzindo fala do Senhor Jesus Cristo dita no sermão profético de Mateus 24, especificamente o versículo 4, quando os discípulos no Monte das Oliveiras perguntam ao Senhor que ele fale sobre o sinal da volta dele e do fim dos tempos, Jesus Cristo responde: tenham cuidado para que ninguém os engane. A continuação do versículo 3 diz: porque isto, ou seja, o dia do Senhor, a vinda do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia, e seja revelado o quê? O homem da iniquidade, o filho da perdição. Tratamos sobre isso no primeiro ponto, ou na primeira parte desse sermão, domingo passado. Agora nós vamos para o segundo ponto, o início da segunda parte desse sermão, que é firmes contra o perigo da apostasia. Olhe mais uma vez o versículo 3. Diz: ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Queridos, quando Paulo ele menciona aqui a apostasia, ele está dizendo que antes da revelação do homem da iniquidade e antes daquilo que os estudiosos, empregando um termo grego, fala acerca da vinda do Senhor, antes da parousia, da vinda do Senhor Jesus Cristo, haverá a apostasia. Essa apostasia, ela já aconteceu ao longo da história da igreja, mas o apóstolo Paulo está alertando a igreja sobre uma apostasia final, sobre um evento escatológico terrível que ainda irá acontecer. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que haverá apostasia, e o que é que ela significa? É um grande abandono da fé cristã por grande parte da igreja visível. O que é apostasia? Um grande abandono da fé cristã por boa parte da igreja visível. Então, nós imaginamos o quê? A apostasia é um evento que vai ocorrer, inclusive no meio da igreja que confessa a Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Muitos que serão enganados e apostatarão da fé, eles vão chegar, e nós vamos marcar algo aqui: eles não são genuinamente eleitos, salvos, não receberam a fé salvadora, mas muitos crentes nominais, muitos cristãos que estarão nessa época no banco da igreja, apostatarão da fé.
Só que a apostasia, ela é muito mais grave do que abandonar a fé somente. Hebreus 3,12 vai dizer que a apostasia, os apóstatas, eles são marcados por um perverso coração de incredulidade. Quando nós lemos Apocalipse com calma, nós observamos, principalmente quando chega no capítulo 13, falar sobre a besta que emerge do mar. E quem é que vai adorar essa besta? Quem é que vai adorar o homem da iniquidade ou o anticristo? São aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Aqueles que são identificados com a terra, amam essa presente vida e são marcados claramente com incredulidade em relação ao Deus vivo, mas crerão na besta, crerão no dragão, no diabo, Satanás. Por quê? Porque ele é enganador, pai da mentira e capacita com poder e autoridade aqueles que são seus. E vai haver um período terrível chamado de apostasia. Um período onde perversos corações de incredulidade abandonarão a fé em Cristo. E não somente isso, como eu falei, que há algo mais grave. Eles irão se rebelar contra Deus e a sua verdade, que é Cristo Jesus. Analisando o termo apostasia, ele é um substantivo feminino que originalmente, ou seja, no original grego, ele significa abandono, deserção ou revolta. No grego clássico, apostasia, queridos, tem conotações tanto religiosas quanto políticas. E quando esse termo ele era empregado dentro do grego clássico, indicava deserção e revolta contra uma autoridade, possivelmente contra um rei. E é esse uso que o apóstolo Paulo faz do termo apostasia aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2. O apóstolo Paulo, ele está indicando que haverá um período não de desvio superficial. Não é aquela questão que se desviou dos caminhos do Senhor e irá voltar arrependido. Não é um desvio superficial. Aqui é uma rejeição consciente e deliberada contra a fé e contra a verdade de Deus revelada em Cristo Jesus. E quando Paulo fala sobre a apostasia, ele está falando que esse evento que vai preceder a parousia, a volta de Cristo, será um grande evento, com um grande impacto escatológico. Por quê? Porque ele vai produzir uma deserção espiritual em massa, uma rejeição dos princípios fundamentais do cristianismo. É possível a igreja observar, queridos, desde agora, que já há uma perseguição contra a igreja, ou não? Há uma perseguição contra a igreja. O próprio Senhor Jesus Cristo alertou aos seus discípulos: olha, o mundo me odiou. E vai fazer o quê? Odiar vocês também. Mas o intuito desse sermão não é trazer terror aos irmãos. O intuito desse sermão é trazer conscientização. É contribuir um pouco que seja para que você abra os seus olhos em relação à sua vida espiritual. O Senhor Jesus Cristo falou sobre esse assunto. É um assunto fundamental para a igreja ouvir. Além de Mateus 24 e outras passagens, lembre aí da parábola do juiz iníquo. Você lembra? Mateus 18 ou Lucas 18. O que é que o Senhor diz? Logo no início, no versículo 1 de Lucas 18,
O Senhor, Ele dá a lição para que a igreja não esmoreça e continue perseverando na sua vida de oração, pedindo, buscando a Deus. Só que chega, por exemplo, o versículo 8 de Lucas 18, a parte B. Olha o que é que o Senhor diz: contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará o quê? Fé na terra? Ele caminha para o fim daquela parábola, fazendo essa pergunta: porventura, o Filho do Homem, quando vier, encontrará fé na terra? Quanto a essa apostasia, o Senhor fala também em Mateus 24, especificamente do versículo 10 ao 12, mas eu vou ler também o 13. Observe aí, Mateus 24, do versículo 10 ao 13. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Nesse tempo, Cristo está falando o quê? Futuro, certo? Final dos tempos. Está falando do período que Paulo está tratando aqui no versículo 3 de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Nesse tempo, o tempo da apostasia, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão o quê? A muitos, não é a poucos. E você vai observar, quando Paulo trata sobre isso, especificamente no versículo 9 de 2 Tessalonicenses 2. Enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É o período da apostasia que Cristo está falando aqui. Veja o versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A igreja passará pela grande tribulação. Eu pergunto a você, para que você possa, inclusive, pensar melhor acerca do que estamos dizendo. Por que a apostasia, ela já se configura, na atualidade, um perigo espiritual para o povo de Deus? Porque a apostasia é um evento escatológico para o futuro, mas desde já se configura um perigo para a igreja. O apóstolo Paulo responde essa pergunta. Ele responde em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, quando ele vai advertir a igreja sobre o perigo do falso ensino que leva a um abandono da fé. Queridos, o que vai acontecer em termos de apostasia, esse grande e terrível evento escatológico que vai impactar em massa a igreja visível, já começou a ser construído desde agora. Já começou a ser montado o palco da apostasia, que será liderado pelo anticristo. Olha o que o apóstolo Paulo diz, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito, que Espírito é esse? Com E maiúsculo. O Espírito Santo. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, estamos vivendo o que, irmãos? Os últimos tempos, que é entre a primeira e a volta de Cristo. Ele diz: alguns apostatarão da fé. E aí logo em seguida ele diz o motivo, ele diz a causa, ele diz o que vai motivar essa apostasia: por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. A igreja hoje, de uma forma geral, já tem sofrido com isso. Quando um falso mestre, quando um falso profeta, quando uma pessoa se dizendo apóstolo sem ter autoridade apostólica, quando ele se levanta para ensinar a igreja aquilo que contradiz a Escritura, o que é isso? Isso é espírito
enganador. Não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. Ele está sendo motivado a ensinar a igreja por espíritos enganadores, e o que ele está ensinando à igreja é ensino de demônios. Todo ensino que contradiz a Escritura é ensino de demônios. Todo ensino que contradiz a Escritura é espírito enganador. E o apóstolo Paulo está alertando. E isso já está acontecendo hoje, de uma forma geral. O que é que você e eu, nós devemos fazer enquanto igreja acerca ou em relação a esse aspecto? Lutarmos com as armas espirituais e poderosas em Deus contra esses ensinos de demônios, contra esses espíritos enganadores. Irmãos, não tem tempo aqui de eu discorrer sobre cada um dos sinais que já indicam o caminho da apostasia. Eu vou apenas citar alguns aos irmãos. Já hoje, em plena vivência da igreja, século 21, 2024, eu e você já podemos discernir esses sinais. Que sinais são esses que estão construindo o que virá de apostasia? O relativismo moral e espiritual. Ou seja, as pessoas e muitos dentro da igreja dizem que não mais existem absolutos morais e espirituais. Um outro sinal, a secularização e a indiferença religiosa. Isso vem varrendo o Ocidente e muitas pessoas estão desconsiderando a fé cristã, a fé em Deus, dizendo que a fé é irrelevante diante da vida moderna. Um outro sinal é o crescente questionamento da autoridade da Escritura. Veja, os estudiosos da Bíblia dizem que esse sinal é o sinal mais claro da construção da apostasia. Que sinal é esse? Falar contra a autoridade da palavra de Deus. E muitos pastores já têm feito isso. Muitos pastores já têm feito isso. Pastores de tradição liberal, dominados pelo liberalismo teológico. O que é que eles vêm questionando? A Bíblia não é inerrante, não é infalível, não é suficiente, não é esperada. Ela não deve ser regra de fé e prática para tudo, somente para questões de interesse religioso subjetivo. Isso já tem acontecido. Pessoas achando que a Bíblia é mais um livro que reúne no Antigo Testamento experiências religiosas do povo de Israel e no Novo experiências religiosas da igreja. Tem questionado a autoridade da Escritura, e isso é sinal da construção da apostasia desde agora. Um outro sinal, proliferação de falsos mestres e falsas doutrinas. A TV, a internet, as redes sociais estão cheias de falsos mestres e de falsos profetas. Um outro sinal, tolerância e conformidade com o mundo. Aumento da perseguição contra o cristianismo. Sabe por quê? A igreja vai ser perseguida e os cristãos nominais não suportarão essa perseguição. Quem é cristão da boca para fora, quem se diz cristão, crente sem ser, não vai suportar a perseguição. Vai sair da igreja. Vai abandonar aquilo que aos olhos de outros a gente imaginava que ele de fato cria, mas nunca creram. Nunca creram. E por isso apostatarão da fé que confessaram de uma maneira superficial e não legítima, e não genuína, e não do fundo do coração. Não nasceram de novo, não nasceram da água e do Espírito, e com a pressão, o calor da perseguição, vão abandonar a igreja. Irmãos, eu poderia mencionar vários
Mas o apóstolo Paulo, ele está alertando a igreja sobre qualquer tipo de fé superficial. A fé superficial não suportará o evento da apostasia. Não suportará quando cada dia mais o mistério da iniquidade, o espírito do anticristo for cada vez mais atuando no meio do mundo. Uma aplicação cristológica para esse ponto é que Jesus Cristo, ele alertou a igreja. Mateus 24, versículo 12, ele é claro em dizer que o amor de muitos esfriará. Mas o versículo 13 é encorajador. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: quem perseverar até o fim, esse será salvo. Receberá do próprio Senhor a coroa da vida. Firmes contra o engano, a apostasia e o anticristo. A última lição: firmes contra o perigo do anticristo. Veja aí mais uma vez o versículo 3. A parte final diz assim: sem que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Observe, o apóstolo Paulo diz: Cristo vai voltar, mas antes virá a apostasia, e depois da apostasia, o homem da iniquidade. Esse homem da iniquidade, ele liderará essa apostasia. A apostasia, ela encontrará nesse homem maligno o seu líder, o homem da iniquidade. E veja que o apóstolo Paulo está dizendo: o filho da perdição. O homem da iniquidade é a natureza dele. Ele é iníquo, ele é pecador, ele é mau, ele é maligno, ele opera segundo a estultícia, o poder e a autoridade de Satanás. Mas ao mesmo tempo o apóstolo Paulo diz assim: ele é filho da perdição. O apóstolo Paulo já está dizendo o fim desse homem. Paulo, ele está dizendo, ele é mau, mas o fim dele é a destruição, o fim dele é a perdição. E ele ressalta isso ainda mais no versículo 8. Tudo indica, queridos, que enquanto figura escatológica, ele será um ser humano específico. O homem da iniquidade, o homem do pecado, o iníquo, o anticristo, o filho da perdição, ele será um ser humano específico, com características malignas. E ele, de acordo com o texto de 2 Tessalonicenses, ele será revelado no tempo próprio, em um momento determinado, porque agora, misteriosamente, ele está sendo detido. Paulo diz que ele está sendo detido, mas ele vai ser revelado. Esse homem, ele encarna o mal. Ele é o mal em pessoa. Ele é caracterizado porque, se você observar, ele é chamado de o homem da iniquidade. Ele é caracterizado pela desobediência deliberada a Deus, e ele é marcado por uma vida de pecado. Pela forma como o apóstolo Paulo trata sobre ele, ele será o líder de uma rebelião, possivelmente a última rebelião contra Deus. Por isso, ele é associado à figura do anticristo. Quem fala sobre ele, essa figura, é o apóstolo João em suas epístolas. Veja o versículo 4, por favor, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo vai falar ainda mais sobre a pessoa desse homem maligno. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama o quê? Deus. Ele é contra Deus.
Ele é maligno, ele se levantará contra Deus e tudo que se chama Deus, ou seja, ele se levantará contra o nome de Cristo, a propagação do Evangelho, a leitura da palavra, ele se levantará contra a igreja. E continua, ou é objeto de culto. Por quê? Porque ele quer ser exaltado. E ele vai ser adorado por muitos, segundo Apocalipse capítulo 13. Veja o que Paulo diz: a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Ele vai arrogar, sendo um anticristo, ele vai arrogar para si como se fosse o próprio Cristo. E Cristo já preveniu: virão muitos se passando por mim. E Paulo diz, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso é um alerta para a igreja. A Escritura chama esse homem de homem da iniquidade, e que ele vai fazer o quê? Ele vai se exaltar. O que é trágico é que ele vai enganar muitos. Ele não vai enganar poucos, a um punhado. Ele vai enganar a muitos. Por quê? Porque ele vai ser revestido de autoridade, de poder e até de trono pelo próprio Satanás. Eu vou ler um texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 13, versículo 2. E eu espero estar despertando nos irmãos o interesse de estudar o livro da Revelação, Apocalipse. Apocalipse 13, 2. Olha o que diz o texto. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão, quem é o dragão, irmãos? Satanás, o diabo, a antiga serpente. E o dragão deu à besta, essa besta é a besta que emerge do mar. Os estudiosos dizem que essa besta é o homem da iniquidade, é o anticristo. Olha o que é que ele vai receber de Satanás. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande o quê? Autoridade. Para fazer o quê? Enganar a muitos. Por que vai chegar a enganar a muitos? Porque veja o versículo 9 de 2 Tessalonicenses 2. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Satanás vai revesti-lo de poder, autoridade e trono. O espírito do anticristo já está nos governos espalhados pelo mundo. E isso não é teoria da conspiração. Porque o texto bíblico fala de poder, trono e autoridade. Observe o que Paulo diz, versículo 9. Ele vai aparecer, esse homem da iniquidade, esse anticristo, ele vai aparecer segundo a eficácia de Satanás. Com o quê? Com todo poder e sinais e prodígios da mentira. O que é que ele vai fazer no meio do povo de Deus e no meio do mundo? Ele vai operar com o seu poder recebido do dragão, recebido de Satanás, ele vai operar sinais e prodígios. Só que os sinais e prodígios operados por ele têm base na mentira, no pai da mentira que o revestiu desse poder e autoridade. Mas será sinais e prodígios que levará a muitos serem enganados. Ele não vai chegar simplesmente e dizer: eu sou o Cristo. Ele não vai revelar logo de cara, precisamente, a quem ele de fato é, a malignidade que há nele. Ele vai enganar, ele vai ludibriar, ele vai conquistar mentes e corações. Por quê? Porque ele vai operar sinais e prodígios.
Apocalipse 13:4 diz assim: e adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adorarão a besta, dizendo, observe, pessoas vão adorar Satanás e o anticristo com mesmas fórmulas litúrgicas que o povo de Deus na antiga aliança adorou a Deus, com a mesma construção, inclusive verbal. Veja aí, finalzinho do versículo 4 de Apocalipse 13. Quem é semelhante à besta? Servos do Senhor já disseram isso em relação a Deus. Quem é semelhante como tu, ó Deus? Veja, quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Quem é que vai dizer isso? Os seus adoradores. Aqueles que, como diz Apocalipse 13:8, ele será adorado por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Quem vai adorar o dragão e a besta? Quem vai adorar Satanás e o anticristo? Quem não estiver com seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Quem não é de Cristo. Quem é incrédulo em relação ao Deus vivo e verdadeiro. E o que é que esse anticristo vai fazer? Versículo 6 de Apocalipse 13. Ele vai abrir a boca, e o espírito dele já tem aberto essa boca. As redes sociais estão aí. Os sistemas educacionais pervertidos com ideologias satânicas estão aí. O espírito do anticristo já tem operado e aberto a boca para falar contra Deus. Veja, Apocalipse 13:6. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Esse anticristo, ele vai falar, mas o espírito dele já tem falado. E eu quero concluir, irmãos, com o versículo 8 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Tinha mais coisas para falar, mas senão, né, pastor? A avaliação é... Fica à vontade. Irmãos, observe o versículo 8, a parte A. Então será de fato revelado o iníquo. Ele vai ser revelado. Ele ainda não foi. Ele está sendo detido. E o que é interessante, os comentaristas dizem que aquela igreja sabia, a igreja de Tessalônica sabia, porque o apóstolo Paulo já tinha ensinado à igreja, como ele dá indícios nos versículos 5 e 15 do capítulo 2, que ele já tinha ensinado à igreja e já tinha dito à igreja quem é que prende, quem é que está detendo hoje esse iníquo. Esse ensino não ficou para nós, por isso há muita especulação sobre quem é que está detendo desde agora esse homem. Mas o que vai acontecer é que ele vai ser revelado, como diz o versículo 8. Mas para esperança nossa, o final do versículo 8 diz: a quem, ou seja, o anticristo, o homem do pecado, o homem da iniquidade, a besta, todos aqueles que se levantarem contra Cristo, representado por esse iníquo, o Senhor vai destruir. O Senhor é vencedor. Veja o que diz a parte final do versículo 8: a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Apocalipse, queridos, se a gente pudesse sintetizar
todo o livro de Apocalipse, poderíamos dizer que é o livro da revelação que Cristo venceu completamente o maligno. Apocalipse, eu quero terminar com isso. Apocalipse capítulo 5, versículo 5 diz: então um dos anciãos me disse a João, por ter chorado, por ver o rolo cheio de selos e não se encontrar sobre a face da terra e em nenhum outro ambiente quem pudesse quebrar os selos e abrir o rolo. Mas a palavra de Deus diz quem é que pode fazer isso. Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Quem é esse? É Jesus. É Jesus. Ele é o vencedor. E o versículo 12 diz algo extraordinário: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor, porque ele venceu. Ele venceu pela sua igreja e ele nos faz mais que vencedores nele, no seu precioso e poderoso nome. Que Deus nos abençoe.